Imagine um Japão antigo, onde o som das espadas ainda ecoa pelos campos de arroz e lendas ganham vida sob o luar. Em uma região remota, cercada por montanhas silenciosas e florestas densas, existe um vilarejo que não aparece em mapas. Um lugar esquecido pelo tempo, mas lembrado pelos deuses. Ali, quando a noite cai e a lua desaparece do céu, os moradores se recolhem cedo, trancam suas portas e apagam suas lanternas. Ninguém ousa sair após o anoitecer. Todos sabem que é quando eles aparecem. As figuras são sempre silenciosas. Vestem mantos escuros, caminham sem fazer barulho e usam máscaras negras sem expressão. Nunca falam, nunca correm, apenas observam. Não são fantasmas, embora pareçam. Não são yokais, embora inspiram o mesmo medo. Eles são algo diferente, algo mais antigo, ou talvez mais moderno do que se imagina. O vilarejo vive sob o controle invisível desse grupo há gerações. Quem tenta questionar desaparece. Quem tenta fugir também. Os anciãos dizem que é melhor não provocar as sombras, que é melhor esquecer o que se vê. Crianças crescem aprendendo a baixar os olhos quando uma máscara negra passa. Já faz tanto tempo que nem se sabe mais quem obedece quem. Os humanos obedecem ao clã, ou o clã apenas vigia porque algo pior ainda pode acordar. Mas essa ordem silenciosa está prestes a ser quebrada. Porque alguém novo chegou ao vilarejo. Alguém que não teme as máscaras. Alguém que carrega em si um segredo que pode mudar tudo. E assim começa a nossa história. O segredo ancestral muito antes da ascensão do shogunato, quando o Japão ainda era governado por clãs tribais e deuses da natureza, uma luz rasgou o céu noturno. Foi confundida com uma estrela cadente, mas não desapareceu. Caiu sobre a terra, com um rugido que fez os yokais se esconderem nas profundezas da floresta. Naquela noite, uma nave alienígena colidiu com a região onde hoje se encontra o vilarejo. De dentro dela saíram seres altos, de pele pálida e olhos negros como tinta. Eles não falavam, mas suas mentes invadiam os pensamentos dos humanos e yokais. Esses seres foram inicialmente tratados como deuses. Os aldeões ergueram templos, os yokais os seguiram. E assim nasceu o primeiro pacto. Os visitantes trariam conhecimento e poder, em troca de lealdade e adoração. Com o tempo, os alienígenas ensinaram a um grupo seleto a manipular a energia vital, o Ki, e construir artefatos capazes de dobrar o espaço e o tempo. Esses escolhidos formaram a primeira versão do clã das Máscaras Negras, mas algo deu errado. Com sede de poder, os humanos romperam parte do pacto e os alienígenas desapareceram, ou talvez tenham sido selados. Desde então, o clã vigia, protege e esconde o segredo do templo enterrado sob o vilarejo, esperando o dia em que os deuses possam retornar. E esse dia pode estar mais próximo do que nunca. Um nascimento. Fora das regras, em meio a esse vilarejo, nasceu uma criança que nunca deveria existir. Filho de uma humana comum e de um yokai kitsune, ele veio ao mundo envolto em um eclipse total, como se a própria natureza reconhecesse o desequilíbrio. Sua mãe, uma camponesa silenciosa, foi encontrada sozinha no templo abandonado, com a criança nos braços. Ninguém sabia quem era o pai, mas havia rumores, boatos de olhos dourados brilhando na escuridão e uma risada que ecoava sem corpo. A aldeia o aceitou com medo, não por compaixão. Cresceu sob olhares tortos e cochichos, mas havia algo nele que não podia ser ignorado. Aos 3 anos, ele fazia brinquedos levitarem. Aos 5, mudava a cor dos olhos com a vontade. Aos 10, podia se transformar em qualquer pessoa que tivesse visto. Seu nome era Ren, mas quase ninguém o chamava assim. Para os aldeões, ele era apenas o meio yokai. Para os anciãos, um presságio. Ren cresceu na fronteira entre 2 mundos, rejeitado pelos humanos por sua natureza mágica, temido pelos yokais por seu sangue impuro. Mas nenhum dos dois sabia que dentro dele dormia algo muito mais antigo. Um fragmento da consciência alienígena que havia se fundido ao seu ser. Esse fragmento começou a despertar quando ele completou 15 anos. Sonhos estranhos, vozes em línguas desconhecidas,
visões de um templo enterrado sob a terra e a sensação constante de que estava sendo observado. Ren sabia que sua existência não era um erro, era uma chave. Mas para abrir qual porta, ele ainda não sabia. Sinais do invisível com os sonhos se intensificando, Ren começou a seguir pistas que encontrava nos cantos esquecidos do vilarejo. Um pergaminho escondido sob o altar de um templo em ruínas, um mapa gravado na pedra de um poço seco e, principalmente, os sussurros. Durante a noite, ele ouvia passos fora de sua cabana, máscaras observando-o pela fresta da janela, mas ninguém deixava rastros. Apenas a sensação de que algo estava se preparando. O clã das Máscaras Negras sabia quem ele era e estavam decidindo o que fazer com ele. Ren, por sua vez, começou a estudar tudo o que podia sobre os antigos rituais. Descobriu que o clã mantinha um livro sagrado, protegido em um sítio secreto, que apenas os iniciados podiam ver. Um livro que falava sobre a abertura de portais entre mundos e a vinda de um filho da Fenda. Quanto mais se aprofundava, mais percebia que tudo estava conectado. O templo enterrado, os alienígenas desaparecidos, os yokais silenciosos e ele mesmo. Mas também sabia que, para descobrir a verdade, precisaria fazer algo impensável: se infiltrar no clã. E o primeiro passo era encontrar uma máscara. O despertar interior. Na noite em que completou 16 anos, Ren teve um sonho diferente. Estava no centro de um círculo de fogo e, à sua volta, figuras mascaradas recitavam palavras em uma língua que ele nunca havia ouvido, mas de algum modo compreendia. No centro do círculo, uma fenda se abria no chão, revelando um portal de luz pulsante. De dentro dele, uma voz chamava seu nome. Ao acordar suando e tremendo, Ren percebeu que o sonho havia deixado algo em seu corpo. Uma marca incandescente em forma de espiral no peito, como se tivesse sido queimada diretamente em sua pele. Quando a tocava, sentia-se conectado a algo muito maior, a um chamado que vinha debaixo da terra, ou além das estrelas. Guiado por essa nova força, ele voltou ao templo abandonado onde sua mãe havia lhe dado a luz. Lá escavou o chão sob o altar e encontrou uma caixa metálica envolta em runas estranhas. Dentro dela havia uma máscara negra, mas diferente das outras, esta era viva, pulsava com luz azul e parecia reconhecer Ren como seu verdadeiro portador. Ao colocá-la, visões inundaram sua mente. Lembranças de outro mundo, do momento da queda da nave, de seres alienígenas cercando um bebê envolto em chamas espirituais. Ele viu o rosto de sua mãe e viu seu pai, um yokai de olhos dourados e 9 caudas, selando algo dentro dele. Ren compreendeu. Ele não era apenas a chave, ele era o portal. E a decisão que tomasse nas próximas semanas definiria o destino não só do vilarejo, mas de toda a terra. Entre as sombras com a máscara viva agora fundida a ele, Ren decidiu agir. Durante uma noite de neblina espessa, ele seguiu um dos mascarados silenciosamente até um antigo poço nas colinas. Ali, viu uma entrada secreta ser revelada por um gesto específico com as mãos e palavras num idioma ancestral. Decorou cada movimento. Dias depois, usando sua habilidade de transformação, assumiu a aparência de um jovem recruta e se apresentou diante do mesmo poço. Reproduziu o gesto. A entrada se abriu. Dentro, um mundo subterrâneo revelava o verdadeiro poder do clã. Havia salões esculpidos com runas brilhantes, treinamentos com armas que desafiavam as leis naturais e uma câmara onde o tempo parecia parar. Era mais que um esconderijo. Era um santuário alienígena disfarçado de templo ancestral. Ren fingiu ser leal. Passou pelos testes, aprendeu os rituais e, mesmo tentando manter-se distante, não conseguia ignorar o que via. Alguns membros não eram mais humanos, outros sequer pareciam vivos. O clã havia se transformado num organismo, literalmente. E no coração desse organismo, Ren encontrou um nome proibido: Kaoru, o nome de seu pai. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas também o perigo também crescia, porque quanto mais fundo ele ia, mais sentia a presença alienígena dentro dele despertar e tomar o controle.
O véu se rasga. Ren finalmente é convocado para a câmara mais interna do clã, o Santuário da Origem. Lá, encontra um círculo de anciãos mascarados, cada um com uma máscara mais antiga e ornamentada que a anterior. No centro, uma esfera flutua, pulsando em ritmo com sua respiração. A esfera, ao tocá-lo, libera uma memória ancestral, mas não sua. É a memória da primeira fusão entre um yokai e um ser alienígena, milênios antes, quando o primeiro portal foi aberto e o tempo quase colapsou. Ren vê seu pai, Kaoru, liderando um grupo rebelde que selou esse conhecimento para proteger a Terra. Mas o clã atual quer reverter isso, quer trazer de volta os deuses estelares, fundir todos os seres em um só consciente. O equilíbrio natural é falho, dizem os anciãos. Precisamos de ordem absoluta. Ren percebe que ele não é o único meio-ser. Outros foram criados ao longo dos séculos, mas todos falharam, consumidos pela própria essência alienígena. Ele é o último. A única chance de controlar ou destruir o que está por vir. E então, sem aviso, os anciãos se ajoelham. Eles reconhecem Ren como o herdeiro da Fenda. O portal está prestes a ser reaberto, e cabe a ele decidir o que atravessará por ele. O levante dos antigos, a notícia do retorno do herdeiro da Fenda, se espalha silenciosamente pelos reinos espirituais. Os yokais mais antigos, guardiões da Terra antes mesmo da chegada dos humanos, sentem a ruptura iminente. As florestas sagradas tremem. Os rios mudam de curso. O mundo espiritual desperta. Guiados por um antigo Kodama, os líderes dos clãs espirituais se reúnem em uma clareira ancestral. Ali, decidem intervir. Se o portal for reaberto, tudo o que conhecem pode ser devorado pela consciência estelar que espreita do outro lado. Eles não confiam nos humanos. Mas Ren é diferente. Enquanto isso, no subterrâneo do templo, o clã se prepara para o grande ritual. Os anciãos escolhem as vítimas. Os corpos dos falhos são empilhados como oferendas. E Ren é levado até o altar onde deve fazer sua escolha: ativar o portal ou destruí-lo. No exato momento em que o ritual começa, os yokais atacam. Raposas flamejantes, espíritos do vento, sombras da floresta, todos contra o clã. Uma guerra silenciosa explode sob a superfície do vilarejo, invisível aos olhos humanos. Ren, dividido entre sua origem e seu destino, enfrenta o líder dos anciãos. A batalha não é física, é espiritual, psíquica. Os gritos não ecoam no ar, mas dentro da mente. E então, no centro do caos, Kaoru aparece, não como lembrança, mas em carne e espírito. O pai que ele nunca conheceu, agora uma fusão completa de yokai e alienígena. Ele estende a mão. Ren deve decidir: seguir o legado de Kaoru ou quebrar o ciclo para sempre. O portal se abre e o tempo para. Entre dois mundos, o tempo congelado ao redor do portal parece segurar a respiração do universo. Ren se vê diante de duas versões de si mesmo. Uma consumida pelo poder estelar, imortal, mas vazia. Outra, humana e frágil, mas livre. Kaoru, seu pai, insiste. Se aceitar o legado, poderá unificar tudo. Não haverá mais guerras, medo ou separação entre mundos. Seremos um só. Mas Ren sente a presença dos yokais. Ouve os gritos silenciosos dos espíritos. Sente o peso das memórias humanas. Ele entende que unificar não é o mesmo que equilibrar. Que impor ordem não é paz. Que seu papel não é herdar, mas escolher. A máscara pulsa em seu rosto. O símbolo em seu peito queima. E então, com um gesto, ele desfaz o vínculo. A máscara se parte. A luz do portal se desfaz em poeira de estrelas. O templo treme. Kaoru grita. O clã ruge. Mas Ren permanece firme. Ele não destrói, nem domina. Ele liberta. A consciência alienígena é dispersa para o cosmos. Os yokais recuam respeitosos. O clã se desfaz, seus membros libertos da simbiose forçada. E Ren, pela primeira vez, não é meio nada. É inteiro. Ele é o elo. O guardião entre mundos. O tempo volta a fluir. E o Japão respira novamente.
O recomeço invisível dias depois, o vilarejo desperta como se de um longo pesadelo. As máscaras negras não são mais vistas. Os anciãos agora caminham como homens comuns. O templo afundou em silêncio, selado por uma energia que ninguém entende, mas todos respeitam. Ren parte antes do amanhecer. Ninguém o vê sair. Mas no portão do vilarejo, ele deixa algo pendurado. Metade da máscara que um dia carregou. Um símbolo não de medo, mas de transição. Uma lembrança de que o equilíbrio foi restaurado e de que a paz exige vigília. Os yokais voltam aos seus domínios. A floresta floresce. O céu, antes turvo, brilha limpo. E em algum lugar, além do véu entre mundos, Ren caminha. Não como herói, mas como ponte, como guardião. Porque onde houver portais haverá escolhas, e onde houver escolhas haverá esperança.